Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei mais uma vez. Eu, José Lucas Brito, seu magrelo favorito, comanda o Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural, aquela que mais entende de aprovação, aquele podcast que é suave como um furacão, tranquilo como um vulcão. Na verdade, quem tem esse temperamento de vulcão é o meu querido chefe que me acompanha de forma brilhante na condução desse podcast. Não é mesmo, Luiz Fernando Caldeira? Entenderam? Vulcão, Caldeira. Olá, José. Olá, ouvintes. Prazer aqui estar aqui mais uma semana conversando com os concurseiros aí que vão participar aí dos grandes concursos que estão previstos aqui para o ano de 2022. É um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente traz aí uma professora muito especial aí que vai trazer muitas dicas aí para os candidatos. Já estou adiantando aqui para o pessoal que a gente vai falar sobre língua portuguesa, em especial sobre a Fundação Getúlio Vargas, não é mesmo, José? É tão tenso quanto um vulcão em erupção esse assunto, porque a FGV, como costumo também falar, a sigla de Fundação Getúlio Vargas, ela no momento é a organizadora dos concursos mais badalados, como da Polícia Civil daqui do Rio de Janeiro, do IBGE e da Controladoria Geral da União e de muitos outros espalhados pelo país. Como o próprio Luiz falou, mas eu vou dar um outro tom para essa característica da FGV, as provas organizadas por ela, elas não são de Deus. Então, para você, concurseiro, poder dominar a prova de língua portuguesa da FGV de forma tranquila, uma brisa do mar, e para você também conseguir gabaritar. A gente veio aqui não só para dizer para você se dar bem, mas para você conseguir gabaritar, para você bater no peito e dizer: eu gabaritei a prova da FGV de língua portuguesa. Convidamos a amada professora Nívia Xavier, que me ajudou. Sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente pede a ela. Até eu mesmo, que fiz 4 períodos de letras, licenciatura em língua portuguesa, que não serviram de nada, eu peço dúvida à professora Nívia, porque ela sabe muito mais do que eu. Seja bem-vinda, professora, ao podcast Hora do Concurso. Obrigada, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso, A Hora do Concurso. Eu gostei da ideia do Caldeira, né? Porque a FGV é bem isso, né? Bem essa coisa, assim, erupção, vulcão, difícil, né? Ela queima os candidatos. Então, eu gostei disso. Muito bom o trocadilho, muito bom o trocadilho. Muito bom estar aqui, gente. E o Luiz é que está mexendo lá no caldeirão. Ele é uma espécie de bruxo para cozinhar ainda mais os concurseiros. Aliás, já que eu mencionei ele que vai fazer, né, Luiz, a primeira pergunta. Nossa professora, nossos concurseiros estão já saindo lágrimas pelos olhos só de saber desse tema. Exatamente. A banca da FGV, né, professora, ela é considerada aí pela maioria dos candidatos, né, a banca mais difícil de língua portuguesa nos concursos públicos, né? E aí eu queria conversar com a senhora o seguinte, cara, o temor que os candidatos têm dessa banca de fato se justifica, professora? As provas da FGV, de fato, estão no nível muito acima das demais organizadoras? Olha, gente, brincadeiras à parte, né? Normalmente os alunos viram para mim em sala e falam assim: Nívia, o que vai cair na prova? Eu brinco, né? Lágrimas, muitas lágrimas. A FGV, né? A FGV, ela é a FGV. E sim, Luiz, esse temor dos candidatos se justifica sim, né? Porque a FGV, normalmente, ela possui esse perfil de ter um nível acima das outras organizadoras. O pessoal, às vezes, vem para a sala de aula e fala assim: não, estudei Sebrasp, sei certo ou errado, FGV vai estar no papo. Aí faz a primeira lista de exercícios e fala assim: preciso estudar. E Luiz, nosso magrelo favorito, você não foi o único de letras que já apareceu e fez isso, não. Alguns candidatos são
já foram no curso de letras, né? E chegam e falam assim, ai, Nível, pensei que por ter feito letras eu ia gabaritar português. Estou vendo que não é assim. Não é só você ter letras, não, gente. O nível da FGV é um pouquinho acima mesmo. Então, a temeridade, ela se confirma, tá? Ela se confirma e ela está aí presente, né? Ela está bem presente. Mas, Nívia, o que faz com que a FGV, né, tenha esse perfil assim de prova tão diferente das outras bancas? Qual é a característica, a peculiaridade das provas da FGV que a tornam assim tão difíceis, né, para os candidatos, né, acima das outras bancas? Também a FGV ela elabora provas que trazem um equilíbrio entre interpretação, compreensão de texto e gramática, ou elas pesam mais para um desses lados? Olha, eu acredito que essa temeridade ela se dá porque por muitos anos nós somos acostumados a fazer concursos de outras bancas e os enunciados são muito grandes, sabe? Então você tem um enunciado ali maior, um enunciado que por vezes tira a paciência dos candidatos, eu fico rindo com eles em sala de aula, né? Poxa, mas esse enunciado aqui é muito grande, como é que eu vou saber? Fico precisando rabiscar tudo. E a FGV, ela já não tem esse perfil, né? Ela já não traz esse enunciado muito grande, muito extenso, é um enunciado mais curto. E aí, relativo ao que você me perguntou sobre esse equilíbrio das provas, vem a outra característica dela. Tudo da FGV depende do nível, né? Por exemplo, você me perguntou se há um equilíbrio entre interpretação e compreensão e os pontos gramaticais. Depende do nível da prova. Por exemplo, se for o nível fundamental, costuma-se ter mais a questão da interpretação e compreensão textual. E aí já é um baque para quem vai fazer, porque está acostumado com textos longos, né? Se você pega um texto do Instituto OCP, por exemplo, você pode ter uma página e meia de texto. FGV não traz um texto longo assim. Quando a FGV traz texto, ela traz um texto, às vezes, de 5 linhas. Não é comum que ela traga texto. Quando ela traz, são 5 linhas. Aí o candidato começa a chorar, né? Porque ele fala assim, meu Deus, estou acostumado com textos imensos e, de repente, vem isso aqui. E muitos candidatos, eu sempre falo, né? Se você acha que por não haver textos longos a prova vai ser mais fácil, lê do engano, galera. Por isso que eu falo, lágrimas vão cair na prova. Por quê? Porque quanto menor o texto, mais condensado de informações ele tem, né? Mas ele vem. Então, assim, se você vai fazer prova para o nível fundamental, recomenda-se que você tenha essa questão da interpretação na sua meta, porque vai vir mais. Agora, por exemplo, o nível médio já tem um pouquinho menos de gramática, é quase ali um equilíbrio, sabe? Agora, o nível superior, eles realmente costumam trazer como se fosse meio a meio. Vamos trazer meio a meio. Ainda no nível médio, você tem mais interpretação que gramática, mas no nível superior, eles trazem um meio a meio, o que para muitos candidatos também é complicado pela questão da defasagem gramática, porque eu não sei se vocês sabem, né, mas muitos candidatos, sabe, assim, só um pouquinho, pega o edital e fala assim, vou estudar isso não, porque isso não cai. Isso aqui também não cai, isso aqui também não cai. Então, eles têm quase uma bola de cristal ali, sabe, gente? Eles adivinham tudo, né? Eles adivinham tudo, e aí quando você fala assim, professora, mas isso não vai cair, a senhora está falando sobre isso, eu falo, mas quem te disse que não vai cair, gente? Quem São foi muito que te ingênuos. disse? São muito ingênuos. Eu sempre falo que todo concurseiro, toda concurseira tem de estudar o edital inteiro. Não adianta você escolher parte do edital, porque a FGV está aí para te passar a perna, né? Só um pouquinho para que vocês entendam como é que é a vida do professor de língua portuguesa em sala de aula. Meu Deus, a sua paciência já deve ter sido internada na UTI, então, porque, sinceramente... Paciência é uma coisa que a gente precisa exercitar todo dia. Com certeza, e enfim, os concurseiros, eles não podem pensar justamente isso, e um assunto não vai cair, porque às vezes um assunto que ele não estuda está lá na prova bonitinho, e ele não estudou, porque ele viu numa bola de cristal, uma bola de vidro, na verdade, e aí esse assunto está lá. E aí, professora, a senhora falou que as provas de nível médio, elas tendem a cobrar mais a questão da interpretação textual. Se essa é uma habilidade muito exigida pela Fundação Getúlio Vargas, o que o candidato ele deve fazer para aprimorá-la no exame?
O que ele deve fazer para desenvolver essa capacidade de interpretação e compreensão dos textos? Olha, muito bom essa pergunta, né? Muito boa essa pergunta, na verdade. Por quê? Uma das coisas que acontece quando os candidatos vêm para a sala de aula, eu falo assim, mas como é que eu posso melhorar nisso? Gente, leitura é vida. Eu sempre falo isso para todo mundo. Então, você não começa de uma hora para outra a interpretar bem se você não tem o costume de ler alguma coisa. E ler alguma coisa, eu não estou aqui dizendo assim, ai meu Deus, vai à livraria e compra os clássicos, Machado de Assis, Guimarães. Não estou pedindo para ninguém comprar nada disso não, tá? Compra Até porque ninguém entende, é um outro português que não cai necessariamente na prova da FGV. Exatamente, né? Vai ler um Machado de Assis agora assim, não, vou ficar culto para a prova da FGV. Não, não vai. Vai comprar um Machado de Assis, um dicionário, e aí vai dar problema. Então, assim, a maior parte dos nossos concurseiros não lê. E isso é prejudicial, porque do momento que eu não tenho uma boa leitura, eu não consigo fazer uma boa interpretação, né? E aí você vai falar assim, mas Nívia, peraí que tem um contraponto nesse negócio. Como é que, então, o candidato vai fazer prova de interpretação se a FGV não traz a leitura? Exatamente para isso, para testar. Esse é o maior teste pelo qual os candidatos passam. Por quê? Quanto menor o texto, mais condensado. Então, se eu não tenho o hábito de leitura, eu não tenho o hábito de ver as peculiaridades existentes naquele texto. Então, para aprimorar essa capacidade de interpretação de texto, essa capacidade de conseguir, né, fazer uma boa prova de interpretação e compreensão, é começar a ler. E aí eu, de novo, volto, você não precisa comprar um clássico. Abre o jornal, vê a primeira página de um jornal, lê uma matéria, lê um conto, lê alguma coisa. Ai, caramba, tem uma crônica aqui. Começa lendo uma crônica, um conto, alguma coisa do tipo. Porque quando você passa, de fato, para fazer uma prova, aquele hábito de compreensão e interpretação ele já vem maior, né? E aí, quando você já tem essa capacidade, você já tem essa situação, você pode observar outras características do texto. Nossa, isso aqui é uma dissertação, isso aqui é uma narração. Você já vai vendo as peculiaridades, as particularidades que aquele texto tem. O outro ponto é fazer questões. Não há como, né, gente? Vai fazer concurso, você precisa fazer questões. E aí muita gente fala assim, mas eu posso fazer questão de qualquer banca? Não, não porque você tem uma prova direcionada, né? A gente tem a prova da FGV. Então, 2 pontos. Aprimorar a leitura, nem que seja pegar aquele textão na rede social e ler para poder observar que está dizendo ali, né? Uma coisa que eu sempre observo aluno consegue entender a indireta do Facebook em uma linha, mas não consegue entender o texto da FGV, gente. Por quê, senhor? Por quê? Né? Então, assim, não precisa nem você ter uma capacidade de leitura alta. Leu a indireta no Facebook e fala, já sei para quem é. Por que não consegue fazer isso na FGV, meu filho, minha filha? Pelo amor de Deus, né? Realmente, eu não entendo isso. E eu nem entendo se o Facebook ainda trabalha com indireta, porque eu já deixei de usar há um bom tempo. É um passatempo desnecessário. Trabalha, meu filho, porque em sala de aula eles comentam, eles falam assim, Nive no Facebook de fulano, isso aqui é assim, você sabe que aluno concurseiro, ele também conversa em sala de aula, né? Sim. A maior parte fica quieto, mas de vez em quando está fazendo exercício, aí lembra, menino, viu uma fofoca aqui, você viu? Aí começa. Daquela conferida no Stories também, né? Lá do Facebook, do Instagram, né? Já terminei de fazer os exercícios mesmo, vou dar uma olhadinha na história e falar assim, o que a indireta que foi? Como é que reconhece a indireta e não reconhece o texto da FGV, né? Então, que é cheio de indiretas. E é cheio de indireta ali, né? Capacidade de leitura, ler mais e fazer questões de interpretação e compreensão dentro da banca que você vai prestar o concurso, né? Assim, a base do que você precisa para ter um bom aproveitamento dentro do concurso que você vai fazer, né? Ainda mais sabendo que a FGV é a nossa banca aí. E a senhora tinha falado em relação a pessoa não estudar provas de outras bancas, porque tem justamente a questão do direcionamento das questões. Qual outra banca tem um perfil semelhante à FGV que pode ser usada como forma de preparação? Olha, dentro do perfil da FGV para interpretação e compreensão, nós não temos uma que se assemelhe
que ainda exista, né? A que nós tínhamos como a mais difícil era a ESAF, né? A Escola de Administração Fazendária, mas ela não existe mais, vamos dizer assim. Então, a ESAF, há muitos anos, ela era tida como a pior banca do mundo, né? Para quem é concurseiro há mais tempo, né? Pegou a ESAF aí, sabe que CESP e Sebrasp era fichinha perto de ESAF. Quando vinha o nome da ESAF no concurso, o concurseiro literalmente chorava. Fazer os concursos da Receita Federal, né? Isso. Acho que fazia também, se eu não me engano, da própria AGU, os concursos ligados ali à parte do Ministério da Economia, todos eram organizados pela ESAF. Nossa, eu me lembro que uma vez eu dei aula com uma turma de Receita Federal e quando o pessoal soube que era ESAF, assim, o aluno literalmente chorou em sala de aula. Chorou mesmo, tipo, agora eu acho que eu desisto. Então, no nível de dificuldade, era ESAF. Hoje, por que a gente fala que se você já tem a banca FGV direcionada, recorra às questões anteriores? Porque em interpretação e compreensão, por conta de não haver esses textos, não há uma outra banca que seja igual ou semelhante. Ah, mas eu quero o nível de dificuldade. Bom, aí no nível de dificuldade, você pode procurar a questão de uma FCC da vida, né, até mesmo de um Sebrasp da vida, mas não necessariamente as questões certo ou errado, mas as questões mais objetivas, né? Por quê? Porque aí já são alternativas, você já tem Sebrasp com alternativa, o que pode confundir o candidato na hora de marcar a alternativa, porque sempre tem aquele que fala assim, fiquei entre a letra A e a letra C, marquei a letra C, o gabarito era a letra A. Sempre há essa situação. Então, quando você faz prova de certo ou errado, você não tem esse medidor, né? Então, como o FGV não é certo ou errado, vale a pena, se for procurar outra banca, procurar uma FCC da vida, um Sebrasp da vida, mas Sebrasp com a questão das provas objetivas, tá? No nível de dificuldade igual, é meio complicado mesmo. Assim, você falou aí da importância de fazer exercícios, né? A gente sabe que ao se preparar para um concurso, o caminho natural é o candidato obter aquele arcabouço teórico e partir para a resolução de questões, correto? Mas, assim, às vezes, quando o tempo é muito curto, tem muitos especialistas que defendem que o candidato faça o estudo reverso, né? Ou seja, o que é aquele estudo reverso? Né? Para contextualizar aqui para os candidatos. É quando você parte da resolução de questões e vai para a teoria, né, quando você não consegue obter um bom desempenho, né, em determinados assuntos. No que tange à disciplina de língua portuguesa, essa estratégia de estudo é adequada ou é temerária em casos de concursos organizados pela FGV? Já que a FGV, me parece aqui, né, que pela nossa conversa, que requer que o candidato esteja muito bem preparado para fazer as questões. Olha, a ideia do estudo reverso ela é sempre bem-vinda, né? Dado a questão de tempo, eu não estou com tempo hábil para partir para a teoria e estudar toda a teoria, estudar todo aquele edital e não tenho esse tempo hábil, sei lá, tenho pouco tempo. O que eu posso fazer? Eu não sei nem estimar o que seria pouco tempo, porque cada um sabe o que é o pouco tempo para si, né? Existem aqueles que têm 1 hora de estudo, perdão, existem aqueles que têm 1 hora só de estudo por dia e existem aqueles que têm 5 horas de estudos por dia. Então, a relatividade do pouco tempo vai depender de cada caso. Mas o estudo reverso, ele funciona, tá? Tudo depende também da dedicação de cada um. Mas funciona assim. No início, pode parecer frustrante, Luiz, por quê? Imagina você pegar uma lista com 10 questões aí, vamos pegar aqui a ideia da interpretação, tá? Imagina você pegar uma lista com 10 questões de interpretação e você erra as 10. Aí você vai falar assim, mas eu errei as 10? Sim, porque no início é assim. Né? Então, para muita gente, mas isso não vai dar certo, isso é impossível de fazer. Não, gente, não é impossível. No início, no primeiro dia, nos primeiros dias que você fizer, lógico que você vai errar. Se você já não tiver uma memória fresca do que você já estudou um dia, do que você já pegou, de algum resumo que você tenha visto, né? Se você não tiver na memória alguma coisa fresca sobre aquela matéria, é claro que você vai errar. É claro que você vai pegar aquelas 10 questões e você vai errar. Aí você vai falar assim, mas eu vou desistir? Não, porque o erro para o nosso cérebro, ele é muito bem-vindo. Não sei se vocês sabem, mas ele é extremamente bem-vindo. Por quê? Toda vez que você faz alguma coisa que te causa, como a gente fala, causa trauma, né? E o trauma não precisa ser um medo, mas o erro, ele causa trauma.
Então, o que acontece? Toda vez que causa trauma para você, aquilo fica retido na tua memória. Então, você acaba, através do erro em uma questão no estudo reverso, conseguindo lembrar aquele conteúdo, porque você vai buscar o conteúdo, né? Ah, caramba, errei isso aqui. Por quê? Você vai buscar o conteúdo. A partir daquele erro, você tende a não errar mais aquele conteúdo, porque você gerou um trauma para o seu cérebro, ele ficou danado da vida, precisou saber por que ele errou, e aí ele retém. Então, a gente retém informação através dessas frustrações, através dessas coisas. É óbvio que o acerto é maravilhoso, gente, mas a gente aprende muito mais com o erro do que necessariamente com o acerto. Então, se você vai errar, se você fizer errar, não desiste no primeiro dia, não. Continua, vai aprimorando, vai pegando. Para muitas pessoas, esse é um momento um pouco mais difícil, um pouco mais lento, mas depois que você aprende o estudo reverso, ele também é muito, muito legal. Aqui ninguém está dizendo para você só fazer o estudo reverso, não, hein, criatura, pelo amor de Deus. Lógico que não. Mas é só para quem está sem tempo, por favor. Mas isso. Então, o estudo reverso funciona mesmo independentemente da banca, ou seja, mesmo a FGV, que tem um nível maior de cobrança, o estudo reverso também funciona? Funciona sim. Qualquer banca, né? Porque o candidato vai se dedicar a buscar por que errou, aí vai anotar, e anota, a FGV falou isso aqui, e aí você vai estudando, você vai vendo alguns pontos, e aí aquilo vai trazendo para você um certo nível de entendimento, um certo nível de conhecimento, e você acaba fazendo assim. Não podemos garantir que seja 100% eficaz, né? Mas que funciona assim. Tá? Legal. Beleza. E um dos assuntos que costuma cair muito, professora, nas provas da FGV é a questão da coesão textual. Como é que ela costuma cobrar a coesão textual nas provas, no caso da FGV? E eu queria que a senhora pudesse explicar, fazer um breve resumo dos tipos existentes de coesão textual. Sim, a FGV ela se assemelha muito à questão do Sebrasp nesse momento, né? Porque cobra a questão de coesão textual de forma muito pontual, tá? Vou começar a fazer um resumo, Luiz, para que a gente possa ver como é que a FGV cobra a coesão textual, tá? Sim. Nós temos 3 pontos de coesão segundo a gramática. Nós temos a coesão sequencial, a coesão textual e a coesão referencial. A textual, também chamada de recorrencial, é quando nós precisamos observar a quantidade de palavras repetidas no texto, né? Nós que trabalhamos bastante com texto, nós sabemos que, dependendo da quantidade de repetição e o motivo da repetição, ela é muito inapropriada. Ela constitui até como um erro, né? Agora, existem outros momentos que a repetição ela é muito bem-vinda, como, por exemplo, numa propaganda de marketing, né? No comercial. Eu costumo sempre pontuar isso nas minhas aulas. Então, a gente tem esse tipo de coesão, que muitas vezes vai te perguntar, essa palavra aqui, FGV, por exemplo, essa palavra sublinhada, ela foi colocada, ela foi repetida, por qual motivo? Né? Então, vai te perguntar a motivação de termos colocado uma palavra repetida. Pode ser por ênfase, principalmente quando for numa propaganda, para falar de alguém, né? Então, quando é nesse sentido, a gente tem a questão da ênfase, a questão da reiteração. Imagina você vai narrar um jogo de futebol, e aí você fala, o jogador correu e correu e correu e não alcançou a bola. Por que o narrador usou tanto o correu? Né? Por que ele repetiu o verbo correr? Repetiu pela necessidade de enfatizar o esforço que aquele jogador fez para chegar até a bola e, infelizmente, não conseguir. O concurseiro, se a gente fosse fazer um texto aqui, sei lá, sobre concurseiro, o concurseiro estudou, fez muitas questões e passou. Então, por que eu repeti essas duas coisas? Para enfatizar a questão do tempo de estudo, da quantidade de questões que ele fez. Então, nem sempre a coesão textual ou recorrencial ela é danosa. Nesse sentido, ela tem ênfase. Agora, nós temos também aqueles textos em que a banca traz as repetições para que você veja que a repetição é equivocada, né? Como, por exemplo, Pedro tinha um carro. Um dia, Pedro resolveu vender o carro. Qual a necessidade que eu tenho de repetir Pedro?
né? Eu já falei que Pedro tinha um carro, então por que eu não posso dizer Pedro tinha um carro e resolveu vendê-lo? Certo? Então, nesse sentido, que é uma coisa mais informal que nós temos na nossa linguagem, nós costumamos repetir muito. E aí a banca vai trazer para você. E quando você não conhece ou não estudou coesão, você começa a não perceber que isso é um erro, né? Que isso não é uma ênfase, que isso não tem propósito algum. Então, a banca vai começar a pegar isso de você. O segundo ponto de coesão que nós temos é o mais cobrado, tá? Que é o quê? É a coesão referencial. Como o próprio nome diz, faz referência a alguma coisa, né? É a mais cobrada, por quê? Porque nós trabalhamos com a questão dos pronomes. Os pronomes, eles são elementos coesivos naturalmente, né? Nós temos o pronome oblíquo, que substitui o pronome reto, nós temos o pronome pessoal reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que podem substituir substantivos. Então, quando nós falamos de substituição, nós falamos da coesão referencial, tá? Para quê? Por que eu tenho a coesão referencial? Para não acontecer o erro de repetir as palavras. Então, uma coesão, ela está atrelada à outra. Para que eu não repita, eu preciso de algum elemento. E esse outro elemento é o quê? É a coesão referencial. Nós usamos muitos pronomes demonstrativos, então é muito interessante que se saiba a diferença de um pronome anafórico para um pronome catafórico. Nívia, o que é o anafórico? É o pronome que faz referência a algo que já foi dito. O esse, o essa, o isso, né? Que muita gente fala assim, ai meu Deus, eu não aprendo isso nunca, Senhor. Aprende, um dia entra, né? E nós temos os catafóricos, o isto, este, o esta, que fazem o quê? Eles projetam informações, né? Eles ainda vão te dar a ideia de uma informação que vai ser passada. São os nossos maiores elementos coesivos. E os outros são os pronomes relativos. Nós utilizamos muito o que como pronome relativo, tá? Então, dentro da coesão referencial, nós temos muitos demonstrativos, muitos relativos, porque eles são elementos que vão buscar essa substituição para trazer o texto, para fazer com que o texto tenha maior fluidez, não haja essa repetição, porque toda vez que a gente repete, o texto fica entruncado, né? Uma coisa difícil, uma coisa chata de ler, uma coisa complicada. Quando você traz os elementos... Isso. Quando você traz esses elementos coesivos, o texto fica melhor de ser lido. Então, fica mais fácil. Por isso que a banca cobra muito. Então, vai cobrar sim, vai cobrar pronome, vai cobrar o pronome demonstrativo, vai cobrar o pronome relativo. Esses são os dois principais que podem ser cobrados dentro da coesão. E o terceiro ponto de coesão é a coesão sequencial. Que é a ideia da qual que é a ideia da coesão sequencial? É dar sequência ao texto. Então, quem são esses sequenciadores? Aí a gente vai lá, sabe fazer o quê? Lá em morfologia, rapidinho, porque a gente vai precisar falar de quem nesse momento? A gente precisa falar das conjunções, das preposições. Por quê? Concurseiro que é concurseiro sabe que preposição e conjunção possuem valor semântico. Então, esses valores semânticos serão utilizados dentro da nossa coesão sequencial, como o próprio nome diz, para dar sequência ao texto. Então, você vai usar as nossas conjunções. Então, você vai usar a conjunção coordenada, conjunção subordinada adverbial. Você vai usar as preposições. E você vai usar ainda também, que muita gente não lembra, galera, os advérbios. Os advérbios também são sequenciadores. Quando você usa um lá, um cá e tudo mais, dependendo do texto, eles vão ser sequenciadores. Quando você fala assim, primeiramente. Primeiramente é o quê, galera? É um adjunto adverbial de modo, ou de prioridade, de relevância, né? Então, isso significa que ele também é um coesivo sequencial. Porém, tá? Dentre todos esses tipos de coesão que a gente falou aqui, a coesão sequencial não costuma cair sempre, tá? Por quê? Porque como é um assunto que bate com conjunção, que bate com advérbio, a banca não costuma cobrar a sequencial, não. Deixa lá para a gramática cobrar como conjunção, como advérbio, enfim. Ela se pauta mais mesmo na ideia da nossa coesão. Acabei esquecendo de novo a palavra, né? Mas tudo bem. Referencial. Isso, referencial. Dessa nossa coesão referencial.
E, Nívia, assim, me parece, posso estar enganado, que, assim, pelo menos na maior parte muitas bancas, né, estão fazendo muito uso da questão da reescritura de frases, né? Está muito em moda em concurso público. Eu acredito que a FGV também, né, portanto, toda essa questão que você falou aí de coesão, também elabore muitas questões sobre reescritura. É verdade? Isso acontece? E caso positivo, eu queria que você deixasse aí dicas para os concurseiros, para eles conseguirem se dar bem nessas questões de reescritura de frases que está aí tão em moda nos concursos públicos. Galera da hora do concurso tem que lembrar que, se nós temos coesão, reescritura de frase também está ligada à coesão. Porque se eu preciso reescrever, isso significa que alguma coisa deve ser mudada ali, né? Primeiro ponto, né? E a FGV vai cobrar de você por quê? Porque a reescritura de frases, ela é um tema que, além de estar em moda nesses últimos concursos, né? Ela é um tema que traz muitas coisas que nós precisamos relembrar. E, às vezes, o concurseiro, a concurseira não lembra. Que são o quê? Sinônimos, antônimos. Como é que eu faço um antônimo na reescritura textual? Muita gente acha, por exemplo, que quando você vai fazer o antônimo na reescritura, se eu disser assim, o dia está bonito. Como é que é o antônimo disso numa reescritura textual? Como é que vocês fariam esse antônimo, gente? Vamos lá, quero ver vocês agora na reescritura. Caramba. O antônimo de um dia está bonito, deve ser até feio. O dia está feio. Isso, todo mundo responde isso, né? Qual é o sentido do antônimo? São palavras com sentidos contrários, claro. Então, tecnicamente, nós vamos reescrever o dia está bonito, o dia está feio. Na reescritura não funciona dessa forma. Vocês errariam a questão da FGV, tá? Eita, viu só? A FGV não é de Deus mesmo, hein, José? Pois é, eu acho que a resposta seria a noite está bonita. Eu também pensei. O antônimo de um dia. Pode ser a noite também, Não. Também não. O antônimo seria no bonito, né? Um antônimo de bonito é feio. Sim. Mas como é que eu vou fazer a reescritura sem perder o sentido? O dia não está feio. Na reescritura textual, por exemplo, entendi. Entre sinônimos e antônimos, isso mesmo. Eu preciso usar elemento de negação, por exemplo. Sim. Eu preciso colocar o elemento de negação. Então, o dia está bonito, o dia não está feio. O candidato que não lembra a reescritura, ele precisa correr, porque o antônimo também cai, né? Então, assim, dentro da reescritura, nós temos a questão de sinônimos e antônimos, nós temos a questão de usar também as conjunções. Galera, conjunção concessiva é o que mais se cai na hora de fazer reescritura textual. Trocar o embora pelo ainda que, trocar o ainda que pelo mesmo que, é o que a banca mais cobra. Então, quando a gente fala de reescritura, de reescrever um texto, a gente fala de você colocar sinônimos e antônimos, de você observar as conjunções, de você observar até mesmo vírgula, gente. Quem não tem um bom estudo em vírgula, corre lá para estudar, porque vírgula cai sim, tá? Vírgula cai muito. Então, os principais pontos que a gente levanta na reescritura são esses, né? Você olhar a questão das conjunções, que é o que mais cai, você olhar a questão de sinônimos e antônimos, olhar a questão dos sinais de pontuação, a vírgula, e aqui eu acrescentaria até mesmo os 2 pontos, tá? Eu colocaria a vírgula e os 2 pontos, depois fazer aquele apanhado. Observar voz ativa, voz passiva, como é que eu passo da voz ativa para a voz passiva, como é que eu retorno da voz passiva para a voz ativa, mas nível, se é reescritura textual, é uma reescritura textual. Porque, foi uma das coisas que eu mais fiz no ensino fundamental, passar de voz ativa para voz passiva. Alguma coisa ficou, então. Alguma coisa ficou, tá vendo? Eu falei que gera trauma, gente. Quando gera trauma, gera aprendizado. Aí, ó, tá vendo? Sempre assim. Então, passar da voz ativa para a voz passiva. Além disso, você ainda usar o discurso direto e o discurso indireto. Ah, mas o discurso direto... o discurso direto, quando o autor deixa o personagem falar, né, que tem 2 pontos, travessão, e o discurso indireto, quando o autor não deixa o personagem falar, e a gente tem fulano disse que, ciclano disse não sei o quê, né? Então, são pontos da reescritura textual que precisam ser relembrados e que precisam ser observados. E cabe aqui uma observação, que as questões de reescritura da FGV são questões imensas, tá?
Por que são questões imensas, gente? Pela falta de hábito de leitura. Então, o candidato, e isso aí os meus amigos do direito, os professores de direito, eles costumam dizer muito isso. Se a alternativa tem 5 linhas, o candidato lê até a 3ª, 4ª linha. E aí a banca coloca o erro na última. Eu vejo muitos meus amigos do direito dizendo isso. E em português não é diferente. A gente faz a reescritura e coloca o conectivo lá na 4ª, 5ª linha. Aí o candidato fala assim, não vou ler isso tudo não, vou ler só isso aqui. Aí lá na 1ª linha a gente trocou uma vírgula. É assim. Então, as questões de reescritura, elas são grandes sim, elas são cansativas sim, mas elas são aquelas que, se você acerta, você já está à frente de outras pessoas que vão desistir só de observar o tamanho das questões de reescritura, tá? Boa. Pois é, se as questões e os enunciados não são tão longos, as alternativas é que realmente a FGV ela mete bronca nos candidatos. E aí, professora, agora no que tange a questão da gramática, quais outros assuntos dificilmente ficam de fora das provas de língua portuguesa elaboradas pela FGV e que, por isso, merecem toda a atenção dos candidatos? Então, relativa à gramática, embora muitos candidatos digam assim, não vou estudar isso não, isso aqui não cai, isso aqui cai, gente. Falando de gramática, morfologia vem com tudo, tá? Você precisa dar uma olhada em morfologia, porque muita gente fala assim, mas estudar artigo, para que eu vou estudar o artigo? O artigo faz total diferença na vida, porque ele pode substantivar qualquer palavra. Então, isso já é um ponto que muitos candidatos não estudaram ou não se lembram, e na hora da prova faz você derrapar, né? Saber a distinção de um substantivo e um adjetivo, embora pareça uma coisa boba, algumas pessoas podem até estar rindo nesse momento ao nos ouvir, mas muita gente confunde. Muita gente confunde o substantivo com o adjetivo. E aí a FGV traz esses pontos. Então, falando de gramática, nós precisamos sim observar morfologia, porque dentro da morfologia nós temos o que eu já falei aqui, que são as conjunções, são as preposições, os advérbios, que caem em reescritura, por exemplo. Né? Então, precisamos observar isso. Na gramática, nessa parte de sintaxe, por exemplo, não dá para deixar de fora período simples e período composto mesmo, tá? Principalmente o período composto. Por que principalmente o período composto? Por conta das conjunções. As conjunções, elas são elementos sequenciadores. Então, é comum que as bancas peçam, e principalmente a FGV, peça para você a questão do valor semântico da conjunção. Não necessariamente ela vai te pedir a classificação de uma oração subordinada, mas ela vai te pedir o valor semântico de uma conjunção. Então, você precisa saber que o porquê, ele pode ser explicativo, ele pode ser causal, ele pode ser um final. E aí, a banca vai jogar isso com você. Então, você precisa observar essa questão do período composto. Acredito eu que a gramática inteira é para ser estudada, né, de acordo com o edital. Mas eu acredito sim que concordância caia, que regência caia, a crase, porque a crase vem se destacando bastante também nos últimos concursos, e a gente sabe que crase é um inferno na vida de muita gente, né? Ai, meu Deus, quando é que eu vou colocar crase? Quando é que eu não coloco crase nesse negócio? Mas isso aqui, calma, gente. Palavras masculinas não recebem crase, 50% da tua prova está aí. Então, a gente tem que estudar mesmo. Eu acredito que concordância caia, regência, crase, análise sintática, a FGV gosta muito de complemento nominal e adjunto adnominal, tá? Então, nossa senhora, isso é horrível, né? Muita gente Esse é um assunto complicado. Quando eu falo isso em sala de aula, o aluno fala assim, professora, posso pegar um café rapidinho aqui para a alma voltar para o corpo? Pode, pega café. A gente sabe que não é um assunto fácil, né, gente? Porque são preposicionados, né? Lógico que o adjunto pode ser preposicionado, o complemento é obrigatoriamente, né? E o complemento nominal, ele está relacionado à regência. Então, se você tem uma boa base de regência, você tem uma boa base de complemento nominal. Então, na análise sintática, a FGV gosta muito disso. Alô, alô, galera da hora do concurso, porque objeto preposicionado e objeto direto pleonástico caem, tá? O objeto direto preposicionado e o objeto direto pleonástico vão cair sim, tá? A FGV gosta dessa parte do preposicionado e do pleonástico. Por quê? Luiz, meu querido magrelo, quando você estudou lá no ensino médio,
Você viu o preposicionado e o pleonástico? Eu não lembro, não. Agora também. Já tem tanto tempo que eu fiz o nível médio, professora. Então, exatamente por isso, né? Em sala de aula, nós temos alunos que fizeram nível médio, sei lá, uns 4 anos, 2 anos, e nós temos alunos que fizeram ensino médio há 30 anos, né? E aí eu te pergunto, qual é a diferença entre os dois? Nenhuma, porque mesmo que você tenha visto isso na escola, normalmente na escola a gente queria merendar e conversar, só, né? A gente queria comer merenda lá, ir para o intervalo e conversar. Normalmente, eles não sabem, os concurseiros não sabem. E aí passam pela gramática e falam assim, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, isso é difícil, não cai não, não vai cair não. Nunca vi, mas a FGV cobra. A FGV, ela é peculiar, né? Então, se você está pensando que não vai cair, vai sim, tá? Vai sim. Objeto direto preposicionado e objeto direto pleonástico, eles são a mais aí que você pode estudar para se diferenciar daqueles candidatos que provavelmente não vão estudar ou não estudaram isso. Lembrando que o objeto indireto também pode ser pleonástico, tá, galera? Então, dentro de sintaxe, não acredito muito que venha a relação sujeito-predicado, não. Eu acredito que venha mais essa questão do complemento nominal, do adjunto adnominal, do objeto direto pleonástico, preposicionado, essas situações assim. Atrelados, como eu já falei, a concordância, a regência, a crase, emprego dos pronomes, né? O que é o emprego dos pronomes? Colocação pronominal ou sintaxe de colocação. Né? A gente não pode falar me dá, pelo amor de Deus, né? Sim. Também não posso falar me dá, pelo amor de Deus, né? A gente tem que lembrar que não se inicia oração com pronome oblíquo. Você aprendeu isso desde a lá da tia Teteca, embora muita gente não coloque em prática, né? Mas são coisas que nós devemos lembrar. Português do Brasil, ele é proclítico, então nós preferimos a próclise sempre. Só que existem regras de ênclise que devem ser observadas. Vocês sabiam que, por exemplo, com gerúndio, eu não posso fazer próclise obrigatoriamente, eu preciso fazer ênclise? Acho que faz sentido. Faz sentido, né? É verdade. Pois é. E aí, muita gente, ao redigir textos formais, eu não estou dizendo do texto informal, não, tá, gente? Estou falando do texto mais formal. Muita gente, ao redigir textos formais, não conhece essa regra. Aí vai lá e coloca o pronome antes de um gerúndio. Não pode. Não só pode há um caso específico. Exatamente. Só fazendo ou cantando. Isso mesmo. Só há um caso específico que é com a preposição em. Quando a preposição em aparece com gerúndio, aí a próclise é obrigatória, por exemplo. Tá? Então, é o único caso, né, que a gente tem a próclise com gerúndio. Muitos candidatos sabem. Aonde é que esse único exemplo que tem a próclise? Então, eu poderia dizer assim, vamos pegar aqui a FGV, né? Em tratando-se de FGV, as coisas vão dar certo. Não vão porque você errou. Em tratando. Né? Exatamente. Eu tenho a preposição em e tenho o gerúndio. Então, eu não posso falar em tratando-se. Eu preciso trazer esse pronome para junto da preposição. Então, em se tratando de FGV, as coisas darão certo. Então, tem que ter essa malícia, né, como os meus alunos dizem, essa malemolência, para lembrar essas regras de colocação pronominal. E são esses pontos que a banca vai trazer para a gente, porque ela sabe que a gente não sabe fazer isso, né? Então, são coisas que ela realmente vai jogar. Então, só para recapitular, regência, concordância, crase, em análise sintática, complemento e adjunto, objeto direto, objeto indireto, todos os casos deles, e colocação pronominal, eu acho que realmente devem ter uma atenção especial dos nossos concurseiros, tá? Com certeza. Todas essas dicas de gramática, elas podem ser essenciais para quem vai fazer agora a prova de investigador, que vai acontecer no domingo, dia 13 de fevereiro. Sim, claro. Mais de 100 mil participantes, ou seja, mais de 5 mil de remuneração, 200 vagas de disputa. Professora, nesse contexto, desse concurso, a FGV ela tem que fazer uma avaliação mais difícil do que o normal, justamente para filtrar melhor os candidatos. O que a senhora espera? Que a senhora explicasse essa questão da filtragem. O que a senhora espera da prova da FGV de português?
e quantas questões o candidato deve errar no máximo para ele poder avançar no próximo concurso? Bom, eu não espero uma prova fácil da FGV nunca, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Eu acredito que a prova, ela venha, sim, um pouco difícil para essa questão de filtragem, porque são 100 mil candidatos aí inscritos, né? Então, 100 mil pessoas para 200 vagas é muita gente, galera. É muita gente. Então, a FGV ela não vai fazer uma prova em que você vai falar assim, vou acertar tudo aqui, olha só que delícia, que maravilha. Não. Vai ser uma prova que realmente vai vir com um nível um pouco maior, tá? Porque a gente precisa filtrar todos esses candidatos. Já é normal da FGV ter uma prova difícil, mas eu acredito sim que essa prova seja um pouco mais difícil, né? Tendo em vista, por exemplo, como foi a prova de nível superior para perito, tá? Quem tem possibilidade aí, mesmo a prova sendo no domingo, dia 13, dê uma olhada na prova de perito que é nível superior para observar como foi o nível superior deles. Foi superior mesmo, galera. Foi difícil, a prova foi difícil, né? Não foi uma prova fácil, não. Então, investigador, não acredito que a prova seja fácil, não. Vou fazer rapidinho, vou tomar uma cerveja ali logo depois e vou sorrir. Não, acredito que a pessoa até vai tomar uma cerveja, mas fala assim, meu Deus, que rolo compressor. Para afogar as mágoas. Exatamente. Para afogar as mágoas e dizer assim, passei pela FGV. Basicamente isso, né? Com relação à quantidade de questões, tendo em vista que nós teremos 30 questões de português, gente, 5, 6 questões para errar no máximo, tá? A gente tem que pegar uma média de acertos entre 24 e 25 questões. Nível, eu consigo pegar 30. Perfeito, por favor, depois volte aqui e converse conosco e nos diga como é que você fazer para acertar as 30. Ficaremos ansiosos. Já não é o primeiro professor de português que me fala isso, assim, porque assim, a gente, o próprio professor de português não consegue gabaritar, né? Não, a gente às vezes não consegue gabaritar português em FGV não, tá, gente? Não achem, por favor, que a gente é um gênio, não, porque a prova é difícil. Eu brinco com os meus alunos, que houve uma vez em um curso que nós éramos 3 professores de português tentando fazer uma questão da FGV e cada um deu uma letra diferente do outro. Eu lembro disso até hoje, que aí eu falei assim, caramba, mas para mim é letra A. Aí outro professor falou assim, não, é letra C. Aí o outro professor chegou e falou assim, não, letra D com certeza. E o gabarito era a letra E, né? Então, até mesmo nós passamos por isso, né? Então, imagina os candidatos, né? Agora, assim, de 30, quem acertar as 30, ótimo, por favor, volte e converse conosco. Mas, normalmente, um total de erros entre 5, 6 erros, eu acho que já mantém o candidato uma colocação boa em língua portuguesa. A gente sabe também que muitos candidatos não dão atenção à língua portuguesa, né? Vão estudar outras matérias e deixam o português ali quietinho, porque já sabe falar, já sabe escrever, enfim, né? Acha que sabe português, né? Acha que sabe português. É lindo isso, a cabeça do concurseiro é um negócio estranho, né? A gente não sabe o que vem ali. Mas, enfim, sobre essa quantidade de erros, eu acredito que 5 erros, 6 erros não vão deixar o candidato de fora, é o limite. 6 erros seria o nosso limite ali para a FGV, tá? E Nívia, a FGV também está fazendo um concurso do IBGE, que é um concurso para temporário. É importante deixar isso aqui bem claro, que é um concurso para temporário, cargos de agente censitário e recenseador. O recenseador é um cargo que exige um nível fundamental, né? Levando em consideração que é um cargo de nível fundamental, levando que é um cargo, sobretudo, né, para temporário, né? Você acha que a FGV vai baixar um pouquinho o nível de cobrança dela na prova de português ou não? Ou o nível vai ser aquele nível que é no comum da FGV, mesmo para cargo de nível fundamental? Acredito que o nível vem um pouquinho mais baixo, né? Acredito assim, mas vai ter muito candidato. Sim, vai, mas como não é um concurso que vai te deixar efetivo, é um concurso temporário, não acredito que ela venha com um nível assim estratosférico, como ela costuma vir, mesmo para cargos de nível fundamental. Acredito que ela deva dar uma maneirada aí no nível de cobrança, no nível de dificuldade, que ela passe a mãozinha assim na cabeça dos candidatos, assim, olha, criatura linda, eu vou te dar uma chance hoje, tá? Mas não se acostuma, não.
Negócio mais ou menos assim, entendeu? Mas nesse caso, Nívia, assim, porque na hora de fazer provas anteriores, a FGV, ela não costuma elaborar muitas provas de nível fundamental. Até deve ter algumas para prefeituras, né? Mas geralmente ela é uma banca que faz muita prova para cargos de nível médio e superior, tribunais, diversos outros órgãos, né? Assim, nesse caso, para quem vai concorrer a uma vaga de recenseador, que é o cargo principal do concurso, né? É mais interessante estudar por provas anteriores do IBGE, né, feitas por outras bancas aí, né, que a gente tem várias bancas que já fizeram prova pelo IBGE, ou é melhor focar somente realmente nas questões de prova da FGV, filtrando aquelas questões de nível fundamental que existirem, mais aquelas de nível médio que tem bastante? Eu acho que seria legal mesclar. Por que mesclar? Mesclar para o candidato ver como é que eram as questões antes, né? A temática que caía, quais eram os conteúdos que caíam, e depois fazer questões FGV, nível fundamental, para observar se também são questões relativas, né? Porque às vezes o nível fundamental, Luiz, tem a tendência de ser cobrado a mesma coisa, tá? Então é interessante que os candidatos observem as provas anteriores, né, do IBGE, vejam quais foram as temáticas, quantitativo de questões, dificuldade das questões, né? E façam questões FGV. Porque acredito que a diferença maior vai ser na parte mesmo de interpretação, compreensão, porque a FGV não costuma trazer textos, tá? Agora, no resto, eu acredito que seja basicamente uma coisa bem parecida, porque ela não deve fazer uma prova extremamente difícil para esse concurso do IBGE, não. Então, mesclar, dá uma olhadinha nas provas anteriores e faz questões da FGV também, tá? Perfeito. Bom, para a gente já entregar o nosso podcast, professora, mesmo muitos concurseiros eles falando que a FGV é uma das bancas mais difíceis, nível de vilania, de Carmim, Nazaré Tedesco, de Vingador da Caverna do Dragão, é perfeitamente, professora, possível a pessoa vencer esse vilão, ter um bom desempenho nos concursos que é realizado por ela. Então, queria que a senhora deixasse aqui, para quem parou para o nosso podcast, uma mensagem de como ele consegue, se não gabaritar a prova da FGV, que seria um sonho, mas é um sonho que só baixinhos de Xuxa poderiam dizer, que Xuxa diz que sonhe qualquer coisa que você consegue, mas assim, se não dá para gabaritar, como ele consegue ter um bom rendimento satisfatório para conseguir avançar nas etapas seguintes do concurso? Toda Nazaré Tedesco pode ser derrotada, né, gente? A Caverna do Dragão um dia vai ter saída, pelo amor de Deus. Porque até hoje ninguém sabe, né? Ninguém descobriu ainda, né? Mas deve ter. Ninguém descobriu, mas um dia vai ter. Então, assim, gente, a FGV ela é uma Nazaré Tedesco, né? No topo da escada e você ali na frente dela, porque ela vai te jogar pela escada, né? É normal, Nazaré Tedesco está aí para isso. Só que é possível ter um rendimento satisfatório, sim, galera. Glória a Deus. É possível, sim, né? Por quê? Se você continuar aí na sua rotina de estudos, né? Fazendo revisão, fazendo questões, ou estudo reverso, eu não sei qual é o seu quadro nessa altura do campeonato, você, com a sua dedicação, olhando o perfil da banca, pegando essas dicas, observando tudo aquilo que a gente está falando em língua portuguesa, os pontos principais, né? Você consegue ter um nível satisfatório na prova de língua portuguesa. Eu não digo gabaritar, porque isso realmente é difícil para a FGV, tá? Mas ficar ali no limiar de 5 questões erradas no máximo, 4, 3, é uma coisa que é possível sim. Você consegue sair da prova de língua portuguesa da FGV com um resultado satisfatório, dependendo da sua dedicação, de como você vem estudando, da sua interação com esse perfil que a banca traz, né? Porque muita gente fala assim, mas é impossível. Não, não é impossível. É possível sim, galera. É possível, é sempre possível, desde que a gente estude, seja teoria e exercícios, ou exercícios com teoria, ou só exercícios. Vou fazer uma turma de simulado, vou fazer uma turma de... Não interessa. Se você se dedica àquilo que você realmente quer, se esse é o seu sonho, eu tenho certeza de que você vai fazer o melhor para correr atrás dele. E muita gente fala assim, poxa, mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Pode não ter sido dessa vez, pode não ser dessa vez, mas você já sabe o que você quer, você já sabe como estudar, você já sabe como fazer.
Então, a minha mensagem, né, nessa questão de Nazaré Tedesco e Caverna do Dragão, aí, todas as outras coisas que a FGV pode ser, por mais que ela seja difícil, ela não é impossível. E com todas as dicas que a gente te deu, com todo o teu preparo, você consegue destruir, sim, esse monstro chamado FGV. De novo, não digo gabaritar, mas fazer ali 25, 27 questões, pô, cara, é plenamente possível. E eu vou torcer por isso. Eu vou colocar o nome de todo mundo, fazendo todos os concurseiros da FGV, aqui, ó, português, só os meus, claro. Aqui, ó, sacanagem, gente, sacanagem, de todo mundo. Vou como diz esqueci o nome da humorista. Eu vou orar por vocês, pode deixar. Com certeza. É só cobrar professor um outdoor, os alunos da professora um outdoor com o nome deles. Aí a gente bota na parede, nessa parede que fica vazia, faz um quadro belíssimo com o nome dos alunos que foram aprovados graças aos ensinamentos da professora Nívia Xavier. Muito obrigado pela participação aqui no podcast Hora do Concurso. Certamente vai ajudar muito quem está nessa rotina, nessa batalha que é a preparação para o concurso público, seja da FGV, que é o tema de hoje, mas também de outras bancas. Muito obrigado. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, porque a FGV precisa ser derrubada, né? Luiz Fernando Caldeira, muito obrigado também pela participação de sempre. Eu que agradeço a participação, quero também agradecer a participação da professora Nívia, né, que é a excelente professora aqui da Degrau Cultural, obrigada, né, professora realmente excelente, que deu um show aqui, né, de informação para os nossos concurseiros, né, para que eles possam, deu uma verdadeira aula aqui, né, para que os nossos concurseiros possam sim aí derrotar a banca FGV nos concursos públicos. Até a próxima semana, gente. Valeu, um grande abraço. Com certeza, eu estou falando com o Brito para ele mandar um pouquinho de flores de agradecimento para a professora Nívia Xavier. Só ela você merece, sabe alergia a margaridas. Inclui chocolate, por favor. Opa, pode ser. Então são dois chocólatras, adoro também. Não, mas você já ganha todo dia, Luiz. Vamos dar para o professor, só temos orçamento para o professor. Enfim, para os meus amados, queridos concurseiros, para você assistir a esse programa, ouvir a professora Nívia falando em looping, que a FGV é a banca difícil, não é impossível, você só precisa entrar no nosso Spotify. Estamos lá no Spotify, no Google Podcast também, e seguir lá a página do Hora do Concurso nessas plataformas de produção sonora que estão aí disponíveis na internet. E, claro, você só precisa também seguir as nossas redes sociais para saber quando um novo episódio entra no ar. Ou seja, estamos no Instagram, @Degrau Cultural, no chat do Facebook, que eu não uso mais, e no Telegram também. Então aproveitem cada episódio e cada lançamento que a gente vai estar aqui, eu e o Luiz, prontos para ser o porta-voz do conhecimento. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!